E aí nós vamos começar com a depressão associada ao elemento água. Algumas breves informações associadas ao elemento água, né, em rim e bexiga, como nós já vimos, e o elemento água tem relação com a nossa força de vontade, com a nossa vitalidade, com a nossa energia, né, iniciativa, resiliência, fortaleza, né? Os chineses falam que é a nossa reserva energética. Então, a deficiência da energia deste elemento vai fazer com que eu tenha aquela depressão, que é geralmente aquela depressão que é mais estereotipada, é aquele indivíduo que não tem energia. De maneira geral, a gente vai perceber que os quadros depressivos estão relacionados a uma deficiência de energia. Também há os casos de estagnação de energia, mas é mais comum a deficiência. Então, nesse caso, onde o indivíduo não tem energia para levantar da cama, não tem vontade de fazer absolutamente nada, né, de sair para ir no mercado, sair para ir no shopping, enfim, nem de sequer de conversar com alguém, que ele está completamente desanimado, apático, né, com a autoestima baixa, que ele vai apresentar também medo, ansiedade. Essa ansiedade ela é gerada por conta da insegurança e do medo, né? Aqui nós vamos perceber que esse quadro de depressão é uma depressão que a gente associa aí ao elemento água. Bom, então como que a gente trata disso segundo a medicina tradicional chinesa e especificamente a auriculoterapia? Então, na auriculoterapia, nós vamos ter o ponto do rim. Lembra que nós vimos? O rim e a bexiga são os dois, né, sistemas energéticos associados ao elemento água. Então, se esse indivíduo tem uma deficiência do elemento água, que além do quadro depressivo, ele pode apresentar também fraqueza dos ossos, né? Até diminuição da produção de neurotransmissores, porque é o elemento água quem nutre o cérebro como um todo, o sistema nervoso como um todo. Ele também pode apresentar aí distúrbio de audição, né, medo, insegurança, né? A diminuição da vontade, das vontades como um todo, como a gente havia comentado. Então, para esse tipo específico de depressão, nós vamos utilizar o ponto rim, né? De maneira geral, quando a gente vai estar diante de um indivíduo, independentemente do quadro que ele esteja apresentando, em que a gente perceba que há uma falta de energia, nós poderemos utilizar esse ponto, né? Vou só destacar aqui a localização desse ponto, porque aqui na imagem pode parecer que ele está localizado na hélice, né? Mas na verdade ele está localizado na concha simba, nessa divisão entre essa parte mais alta e a parte mais funda, bem no meio aqui, né? Então essa é a localização, porque como a imagem aí em uma dimensão somente, né? Então ela está localizada aqui nessa área. Então esse ponto do rim é um ponto extremamente importante, porque vai trazer para esse indivíduo energia, vitalidade, disposição, ânimo, segurança, aumentar a autoestima, né? Então tudo isso a gente vai conseguir ao utilizar esse ponto. Um outro tipo de depressão, segundo a medicina tradicional chinesa, é associada ao fígado e à vesícula biliar e, portanto, ao elemento madeira. Nesse caso, o padrão, né, digamos assim, de comportamento desse indivíduo, que tem mais características desse elemento, tende a ser a irritação, a raiva, a tensão. Então, esse é um tipo de depressão que a gente fala assim que está muito associado à estagnação da energia, à estagnação do Qi, segundo os chineses, e, consequentemente, fica parado, né, tudo, e isso leva a um quadro de depressão. Então, nós vamos perceber que aquele indivíduo que é extremamente controlador, né, que é tenso, que é ressentido muitas vezes, pode armazenar mágoas e rancores, né? Então, essa característica de um humor mais ácido, de um humor que é facilmente alterado, que oscila com muita facilidade, esses são os desequilíbrios associados ao fígado, né? Então, esse indivíduo que é muito controlador, que só ele sabe fazer bem feito, que geralmente tem uma estrutura egóica mais inflada, digamos assim, ele pode, no segundo momento, entrar num quadro depressivo, né? Então é essa depressão que está associada aí tanto ao fígado quanto à vesícula biliar,
portanto, o elemento madeira. É muito nítido, né, a gente perceber essas diferenças de comportamento. Então, nós vamos perceber, na deficiência do elemento água, o indivíduo sem energia, sem vitalidade, com a presença de medo e insegurança, e aqui nós vamos perceber já esse indivíduo tenso, irritado, por mais que ele não tenha energia, por mais que ele possa até ir para um tipo de depressão onde ele fique acamado, mas ele sempre vai estar de mau humor, ele sempre vai estar tenso, né? Então é isso o quadro que caracteriza a depressão associada ao elemento madeira. Também é muito frequente que este indivíduo ele espere muito dos outros, que ele seja muito exigente com os outros, às vezes consigo próprio. E aí a frustração é um movimento muito natural diante disso. Então, muitas vezes a própria depressão é instalada por esse movimento de frustração, né, de expectativas sobre os outros que muitas vezes não são atendidas, né, de coisas que ele planejou e que não aconteceram, ou ele foi contrariado. Então, esse é um outro tipo de depressão. E aqui nós vamos ver esses dois pontos, que é o ponto do fígado, né, que nós vamos ter aqui, e o ponto da vesícula biliar. Para essa escola, há uma distinção, né, nós vamos ter o fígado na orelha direita, a vesícula biliar na orelha esquerda, né, mas isso, nós podemos, toda a orelha, ela é em si um microsistema. Dependendo da escola, né, então nós vamos ter que o fígado, embora ele fisicamente, anatomicamente esteja do lado direito, ele vai responder também energeticamente do lado esquerdo. E a mesma coisa da vesícula biliar, então o ponto pâncreas e o ponto vesícula biliar são os mesmos, e então mais frequentemente a gente aciona a energia do pâncreas na orelha esquerda e da vesícula biliar na orelha direita, né? Então esses três pontos, mas especialmente o fígado e a vesícula biliar, vão ser utilizados nesse caso. Para a medicina tradicional chinesa, o pâncreas tem relação maior com o elemento terra, e nós já falaremos da depressão associada aí ao elemento terra. Bom, o próximo elemento nessa sequência é o elemento fogo. O fogo, que está associado aí ao coração que é descrito na medicina tradicional chinesa como o imperador, né? E o que é o imperador? É o que comanda a nossa consciência, a nossa mente, o nosso espírito, né? Geralmente o indivíduo do elemento fogo, ele é caloroso, ele chega nos ambientes com alegria, né, ele não consegue não ser percebido, né? Então ele tem bastante energia, bastante espontaneidade e expansividade. Mas a deficiência, né, digamos assim, da energia desse elemento vai levar justamente ao contrário, né? A uma deficiência na fala, uma deficiência da autoestima, uma deficiência, uma dificuldade de se expressar, né? Então inibido e muitas vezes desanimado, né, confuso, e aí nesse caso a gente pode ter também instalada a depressão. A gente costuma falar assim que esse tipo de depressão que é associado ao elemento fogo é como se fosse uma depressão existencial. O indivíduo perde a alegria de viver, perde muitas vezes o sentido da vida. É uma depressão que tem essa relação com esse tipo de questionamento, que é um questionamento mais profundo. Também associado a esse elemento, porque nós vamos perceber assim, né, na dinâmica de yin e yang, na dinâmica das polaridades, sempre que a gente tiver diminuído uma dessas polaridades, a outra deve aumentar. Mais recentemente, a gente foi perceber que existe um tipo de depressão, que é a depressão associada à ansiedade, a depressão agitada, em que o indivíduo ele não fica acamado, muito embora ele esteja fazendo todas as suas ações com muito custo energético. Mas ele continua trabalhando, ele continua rindo, continua interagindo, continua fazendo todas as suas coisas, só que com um sofrimento interno muito, muito intenso, né? Então esse também é um tipo de depressão e que também está associado aí ao elemento fogo e que, portanto, nós precisamos ficar atentos. Na terapia floral, nós atuamos na naturopatia, e a naturopatia ela traz nesse contexto aí de várias outras terapias, tem um tipo floral que é o tipo agrímone, que é aquele indivíduo que esconde por trás de um sorriso os seus sofrimentos, né? Então, ele faz piadas com as próprias dores, com o próprio sofrimento e não demonstra, né? Então nós temos que ficar muito atentos
a esse tipo específico, que é um tipo que costuma, inclusive, ter pensamentos suicidas e não pedir ajuda, né? Então, é fundamental nós estejamos atentos a esse tipo. Bom, como que eu trato? Então, o principal ponto associado aí ao elemento fogo é o ponto do coração. E o ponto do coração, ele vai estar localizado aqui bem no centro da concha cava. Então, esse é um ponto fundamental, muito importante para a gente trabalhar. E um outro ponto que eu vou mostrar também a localização dele é o ponto chamado de Shen-Men, que é essa área aqui da fossa triangular. É um ponto que também tem uma ação sobre a mente. Então, todas as condições mentais, nós podemos utilizar tanto o ponto do coração quanto o ponto Shen-Men. Vale ressaltar, muito embora nós estejamos aqui falando de depressão, mas se você identificar essas características em um paciente, independentemente de qual sejam os desequilíbrios que ele vai apresentar, nós vamos tratar com o mesmo ponto. Nesse caso da auriculoterapia, o ponto do coração ou o ponto Shen-Men. Por quê? Porque a gente vai perceber que a energia desse sistema é a responsável por inúmeras outras funções. A fala, por exemplo, a saúde dos vasos sanguíneos, a própria saúde do coração em si, do órgão coração em si, né? Então isso faz com que a abordagem da auriculoterapia seja mais simplificada. Ainda, nós falamos aí dos 5 elementos, então um tipo de depressão para cada um dos elementos. Vamos entrar agora no quarto elemento, que é o elemento terra, que também tem o seu tipo de depressão. Nesse caso, a principal emoção associada vai ser a preocupação. Então, o indivíduo ele é preocupado. E aí, essa preocupação, a medicina chinesa vai falar assim, que todas as nossas emoções consomem a nossa energia. Então, todas as nossas emoções consomem energia. Então, ficar com raiva consome energia, ficar ansioso, agitado, consome energia, e preocupado também, triste, com medo, né? Muito embora a gente compreenda que as emoções elas são importantes, elas têm o seu papel, quando elas são exacerbadas, vivenciadas de uma maneira muito intensa, ou por um período muito prolongado, elas podem trazer esses desequilíbrios, né? Então, aquele indivíduo que é muito reflexivo, que possa ter pensamentos obsessivos, esses pensamentos obsessivos podem ser, inclusive, com ideação suicida ou com o bem-estar das outras pessoas, né? Então, essa tem dificuldade de se concentrar, né? Ele tem um pensamento muito crítico, né? Aqui a gente tem algumas informações de quando isso está equilibrado. Então, quando ele está equilibrado o elemento terra, então ele é concentrado, ele tem clareza, ele tem capacidade reflexiva, ele tem a capacidade de manter o foco, né, de ser solidário, de ter várias ideias, é um indivíduo mais racional. Aliás, essa é uma característica muito importante aí associada ao elemento terra, né, indivíduos com uma racionalidade maior, né? Então, é esse tipo de condição que a gente vai ver associado aí a um quadro depressivo. Para a medicina tradicional chinesa, tanto o baço quanto o estômago vão gerar o shui, né, o sangue. E segundo essa mesma medicina, é essa substância, né, chamada substância primordial, substância fundamental, que enraiza a mente. A mente como uma estrutura extracorpórea que se mantém enraizada graças à saúde do corpo físico. E aí a saúde do corpo físico passa pelo sistema digestório. E segundo a medicina chinesa, o sistema digestório é regido pelo estômago e pela energia do baço e do pâncreas, como a gente acabou de ver, que a circulação energética, a harmonia energética desses sistemas é quem garante que a energia dos alimentos possam ser transformadas em shui e, portanto, enraizar a mente e, portanto, trazer essas características de concentração, foco, atenção. E se houver uma deficiência desse sistema, nós vamos perceber que a nossa alimentação, do ponto de vista energético, ela tem sofrido aí muitas alterações, a gente vai ter aí um enfraquecimento desse sistema. Então, nós vamos ter o ponto baço, nós vamos ter o ponto estômago aqui destacado, né? Que além de auxiliar essa parte da depressão, nesse caso, né, associado a esse padrão de preocupação, também vai tratar as desordens físicas do estômago. Aliás, o estômago é um órgão bastante sensível às condições emocionais, às condições psicossomáticas, né? E, mais para a gente finalizar, com mais um elemento, que é o elemento metal, que é aquele que eu citei no início,
que é classicamente associado ao quadro de depressão. No elemento metal, nós vamos ter o pulmão, que é a porção A. Quando essa porção ela está equilibrada, esse indivíduo ele é intuitivo, ele é sensível, ele é muito associado às artes, por exemplo, né? Quando está em desequilíbrio, isso acaba levando a um quadro de melancolia, de pessimismo, de indiferença, de retração, de distância. Ele se sente vulnerável, se sente muitas vezes como vítima das situações, né? Sempre a gente vai ter essa relação da energia de um sistema que pode estar equilibrada, trazendo saúde, paz, harmonia, ou em desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser para mais, em excesso, ou para menos, em deficiência. É muito frequente o indivíduo do elemento metal sofrer de um quadro de deficiência de energia, né? Então, e aí trazendo essas características. A outra porção do elemento metal é o intestino grosso, que é aquele indivíduo mais denso, mais pesado, né, que você tem dificuldade, inclusive, de ficar um tempo maior conversando com ele, porque você vai sentindo ali as suas próprias energias, né, sendo drenadas, digamos assim, né? E aí esse indivíduo vai sofrer muito com a solidão, vai sofrer muito com ele é mais sensível, então ele é mais facilmente magoável, ele tem a tendência ao choro, né? Então ele é mais delicado. Então são essas as condições ali que nós vamos achar em relação ao elemento metal. E aí, o principal ponto para a gente tratar são os pontos pulmões. Por que pontos pulmões? Porque são dois, um aqui nessa região inferior, lembrando que aqui no centro vai estar o ponto do coração, e outro na região superior. Então, sempre que a gente tiver um quadro de tristeza, melancolia, depressão, né, pessimismo, insatisfação, nós podemos utilizar esse ponto. Também esse ponto vai ser utilizado, né, para a gente tratar de problemas de pele, de condições psicossomáticas, de condições imunológicas. E quando a gente avalia o indivíduo como um todo, né, a gente vai perceber que ele não apresenta uma única causa, né, um único sintoma. Então, traz um conjunto de sintomas. E aí, então, a gente pode utilizar, inclusive, né, já para trazer essa dica para vocês, mais de um desses pontos que foram aqui citados, né? Então, se você perceber que ele tem mais de um desequilíbrio, podemos associar também mais de um ponto, né? Então, essa é a dinâmica que nós vamos pensar aqui. E aí, aqui está descrito, né, como traz aqui a imagem, o ponto traqueia, que também pertence ao sistema respiratório, e o ponto brônquios, né? Então, frequentemente, essas pessoas, elas têm falta de ar, sofrem de problemas associados ao sistema respiratório, e esses são pontos auxiliares que vão cuidar dessas questões, né? E aí, como a gente falou, né, nós temos aí alguns pontos, poderíamos citar inúmeros outros aqui, então a ideia foi trazer essa visão dos 5 elementos, para que vocês possam ter tanto sugestões de tratamento, mas como também avaliar uma forma de enxergar a depressão a partir da auriculoterapia, né? Mas nós temos inúmeros outros pontos. Por exemplo, o Xemen, que já foi citado. Então, é um ponto que acalma. E aí as pessoas pensam assim, mas o indivíduo com depressão, ele já não está apático, né? Esse é um ponto que acessa a mente. Então, se a gente tonificar esse ponto, a gente vai tonificar a mente do indivíduo. E a mente tônica, né, a mente fortalecida, ela vai tratar essa condição. Então, serve para a gente tratar a ansiedade, que é a situação pelo qual esse ponto é mais lembrado, para tratamento, mas serve sim para a gente tratar depressão, serve sim para a gente tratar fobias ou qualquer outras desordens emocionais. E nós vamos ter o ponto chamado simpático. Esse ponto, aqui destacado em amarelo, ele é interno. Então, ele é exatamente nesse mesmo local, só que internamente aqui na porção inferior da antihélice, da raiz inferior da antihélice, né? E o que é esse ponto simpático? Ele é a interação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, né? Então, o neuroendócrino imunológico, né, atua sobre as doenças psicossomáticas e somáticas. Então, é um ponto muito importante, muito relevante. E esses pontos, o ponto simpático, o ponto Xemen, associado ao ponto do rim, que foi o primeiro que nós vimos, faz parte de um protocolo muito usado, né, em auriculoterapia, desenvolvido pelo professor Marcelo Pereira de Souza, que é chamado de triângulo cibernético, né? Então, isso acaba sendo uma área também importante. E aí nós vamos ter o ponto
da hipófise, os pontos aqui na região do antitrago que tratam dessa condição do sistema nervoso. Nós vamos ter o ponto triplo aquecedor localizado aqui na região da concha cava também, até muitas vezes o ponto endócrino, ponto ápice do trago. Então, inúmeros outros poderiam ser lembrados sempre a partir dessa avaliação. E lógico, a partir do momento que você reconheceu que essa é uma depressão, por exemplo, associada ao alimento água, você vai utilizar o ponto do rim, pode utilizar também o ponto bexiga, e os outros pontos associados às outras queixas que ele vai apresentar. Mas a base, né, digamos assim, do seu tratamento vai ser justamente estimular o principal sistema associado àquele desequilíbrio. E assim por diante. Então, se é um desequilíbrio do elemento terra, então baço e estômago não podem faltar. São os primeiros pontos que devem ser pensados. E aí, a partir daí, você vai construir, baseado nos sintomas que ele apresenta, naquilo que ele vai te relatar, o restante do tratamento. Bom, pessoal, espero que tenham aí sido úteis essas informações. A auriculoterapia é um tema bastante vasto. Nós temos essa disciplina no nosso curso de pós-graduação em naturopatia, onde a gente vai ter aí 60 horas compreendido desde a introdução à medicina chinesa até o módulo específico de auriculoterapia, para que a gente possa aprofundar essa técnica, né? Então, a priori, qualquer outra condição, seja física, seja emocional, seja mental, pode ser tratada com a auriculoterapia. Como vocês viram, ela é muito simples, né, muito fácil de ser utilizada, muito acessível também, né, e que acaba sendo um recurso que você pode utilizar, independentemente da sua área de atuação, porque como terapeutas a gente acaba sempre escutando o paciente, e até é nossa responsabilidade como profissional de saúde, como terapeuta, entender esses mecanismos para que a gente possa auxiliar o indivíduo que muitas vezes só tem em nós assim a credibilidade, né, a segurança de falar determinadas coisas. Isso pode ser uma ferramenta importante para a gente perceber padrões emocionais, como por exemplo a depressão, e aí indicar um profissional para que possa, junto, né, com as práticas integrativas, auxiliarem esse indivíduo. Bom, então a gente sempre faz esse tratamento que é o mais integrativo possível, podendo oferecer o melhor dentre as terapias para aquele indivíduo, independentemente se é uma técnica integrativa, se em conjunto com outra, né, ou com as modernas, com as contemporâneas, convencionais, ou até mesmo de maneira complementar.